Olá pessoal, essa questão do Enem 2017 é aquela questão que deu tilt nos candidatos, né? A questão que elevou a pressão arterial dos candidatos. Vamos dar uma olhada nessa questão? Mas antes, se você não viu, aqui no canal existem as outras questões de matemática do Enem 2017. O link vai aparecer para você aqui agora, pode aparecer? Nesse link tem outras questões do Enem 2017, dá uma conferida lá para você ver as outras questões, que legais que foram, beleza? Essa questão dizia: um cientista em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa utiliza uma função do tipo P de t é igual a A mais B vezes cosseno de kt, em que A, B e K são constantes reais positivas e t representa a variável tempo, medida em segundo. Considere que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Ao analisar um caso específico, o cientista obteve os dados: pressão mínima 78, máxima 120, número de batimentos cardíacos por minuto 90. A função P de t obtida por esse cientista ao analisar o caso específico foi qual? Bom, a gente tem aqui então um problema envolvendo cosseno, certo? Para resolver essa questão, você tinha que lembrar dos valores mínimos e máximos do cosseno. Por quê, gente? Se A é uma constante, B é uma constante e K é uma constante, a única coisa que vai variar aqui vai ser o valor do cosseno, concorda? A é constante, B é constante. Quando o tempo mudar, o ângulo vai mudar, assim o valor do cosseno vai variar, certo? Concorda com isso? Então, essa função depende basicamente da variação do cosseno. Para a gente obter o valor mínimo dessa pressão arterial, né, o valor mínimo aqui de P, basta a gente ver qual vai ser o valor mínimo possível do cosseno, concorda? Porque A é uma constante, B é uma constante, quando o cosseno for o menor possível, a gente vai obter o menor valor da pressão. Quando o cosseno for o maior possível, a gente vai obter a maior pressão. Entendido? Então vamos ver isso. A menor pressão arterial, a pressão mínima, será dada quando o valor do cosseno desse ângulo kt for o menor possível. Qual é o menor valor possível do cosseno de um ângulo, gente? O menor valor possível do cosseno é menos 1. O seno e o cosseno de um ângulo varia entre mais 1 e menos 1. Assim, o menor valor possível do cosseno de um ângulo é menos 1. Quando, então, este valor de cosseno for menos 1, a gente vai obter a pressão mínima. Então, a pressão mínima no tempo t é igual a A vezes B vezes o valor mínimo do cosseno. Onde tinha cosseno de kt, eu substituí pelo valor mínimo possível do cosseno, que é menos 1. Então, eu vou ficar com a pressão mínima é igual a A menos B, né? B vezes menos 1 dá menos B. E o máximo? O máximo é o mesmo raciocínio. A maior pressão será dada quando o valor do cosseno desse ângulo qualquer for o maior possível. Qual é o maior valor possível do cosseno de um ângulo? É mais 1. Então, onde tem cosseno do ângulo, eu vou substituir por mais 1, né? A mais B vezes mais 1 dá A mais B. Então, a pressão máxima é dada por A mais B, ok? Eu sei qual é o valor da pressão mínima? 78. Sei o valor da pressão máxima? Sei, é 120. Então, onde tiver P mínimo eu coloco 78, onde tiver P máximo eu coloco 120, beleza? Então, P mínimo 78 vai ser igual a A menos B. P máximo 120 vai ser igual a A mais B. Conseguiu entender? Só usei os dados que o problema deu. Ele disse que a pressão mínima é 78 e a máxima é 120. Se a gente sabe a expressão que determina a pressão mínima e a máxima, a gente consegue montar duas equações e assim a gente tem um sistema. Basta a gente resolver esse sistema. Poderia resolver pelo método da adição, pelo método da substituição. Tem que resolver da forma que se achar mais fácil. Aqui no vídeo
Eu resolvi pelo método da substituição. Por quê? Porque em outro problema desse Enem eu já usei o método da adição. Então, vamos variar um pouco, né? Vamos colocar aqui, então, vou isolar ou A ou B. Qual que eu isolei? Isolei o A. Então, passei esse B que está negativo para o outro lado, ele passa positivo. Então, eu fico com 78 mais B é igual a A. Assim, onde tiver A na segunda expressão, eu coloco 78 mais B. Então, eu vou ficar com 120 é igual a A. O A não é 78 mais B, 78 mais B, mais o B que já estava lá, né? Passo esse 78 para o lado de cá, se ele é positivo, ele vai passar negativo, eu vou ficar com 120 menos 78. 120 menos 78 dá 42. 42 é igual a B mais B, dá 2B. Pego esse 2 que está multiplicando B, ao passar para o lado de cá, ele passa dividindo. 42 dividido por 2 dá 21. Então, B é igual a 21. Se B é igual a 21, eu consigo agora determinar o valor de A. Onde tiver B, eu coloco 21. A vai ser 78 mais 21, né? 78 mais 21 é igual a A. 78 mais 21 dá 99. Então, A é igual a 99. Já determinamos o valor de A e o valor de B. Então, a gente ficaria aqui ó, entre as opções, entre a letra A, que fala que o A é 99 e o B é 21, e a letra C, que fala que 99 e 21, né? E a letra D também, ó, 99 e 21. Beleza, então vai ser A, C ou D. Agora, a gente vai trabalhar com essa informação aqui, ó, número de batimentos cardíacos por minuto. 90 batimentos por minuto. Se a gente sabe quantos batimentos cardíacos ocorrem em um minuto, a gente consegue calcular qual é o tempo gasto para se obter, para que ocorra, né, um batimento cardíaco. Por que que eu quero saber qual é o tempo em que ocorre um batimento cardíaco? Porque o problema fala que um batimento cardíaco corresponde ao intervalo de tempo entre duas pressões máximas, né? Essa informação vai ser muito importante para a gente resolver. Então, vamos fazer uma regra de 3. Ó, 90 batimentos, 60 segundos, né? 90 batimentos em 1 minuto. 90 batimentos por minuto, beleza? 1 minuto tem 60 segundos, só relembrando, né? Um batimento vai ocorrer em x segundos. Só resolver essa regra de 3. 90x é igual a 60, x é igual a 60 dividido por 90. Corta esse 0 com esse 0, vai dar 6 dividido por 9, simplifica por 3. 6 por 3 dá 2, 9 por 3 dá 3. Ou seja, um batimento cardíaco vai ocorrer em 2/3 de segundo. Beleza? Um batimento cardíaco ocorre em 2/3 de segundo. Aí, eu acabei de falar com você que um batimento cardíaco vai acontecer no intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Ou seja, em 2/3 de segundo, eu vou do ponto máximo, né, do cosseno máximo, dou uma volta inteira e chego no cosseno máximo de novo. Então, lembra dos círculos trigonométricos? Olha só, o cosseno é determinado aqui no eixo x, né? O valor máximo do cosseno é mais 1. Então, aqui nesse ponto, eu tenho a pressão máxima. Quando a pressão sair daqui, passar por aqui, chegar no valor mínimo e voltar aqui no mais 1, né? Então, ele tiver percorrido aqui, ó, 360 graus, que na verdade é a mesma coisa que 2π, né? 2π radianos, vai ter passado quanto tempo? Vai ter passado 2/3 de segundo. Por quê? Esse intervalo de tempo de 2/3 de segundo é o intervalo de tempo em que a gente tem duas pressões máximas sucessivas. Aqui eu tenho uma pressão máxima, ao dar uma volta completa, eu tenho a pressão máxima subsequente, concorda? Então, até chegar na outra pressão máxima, ter andado 2π, eu tenho 2/3 de segundo. Beleza? Conseguiu visualizar? Conseguiu entender? Talvez essa seja a parte mais difícil desse problema. Se você não tiver entendido, me pergunta, deixe suas dúvidas aqui embaixo nos comentários, ok? Então, um batimento cardíaco ocorre de um P máximo a outro, ou seja, o ângulo KT, né, o ângulo do cosseno aqui, ó, o ângulo KT, quando T é igual a 2/3 de segundo, vale 2π ou 360 graus, entendeu?
Então, este ângulo tem que valer 360 graus para o T ser 2/3, porque eu estou indo da pressão máxima até a pressão máxima seguinte. Tem que dar a volta completa aqui no círculo trigonométrico. Beleza? O que eu vou fazer então? Eu vou igualar o ângulo não é KT, tudo que está aqui dentro vai formar o ângulo, né? Cosseno de um ângulo, esse ângulo é KT. Então, o ângulo K vezes T, quando o T vale 2/3 de segundo, esse ângulo é igual a 2π ou 360 graus. Beleza? Agora é só fazer continha para descobrir o K. Vou pegar esse 3 que está dividindo, ao passar para o lado de cá ele passa multiplicando, então eu vou ficar com 2 vezes 3 vezes π. Vou pegar esse 2 que está multiplicando, passo para o lado de cá, ele passa dividindo, então eu posso cortar esse 2 com esse 2. Então, vou ficar com K é igual a 3π. Tem o valor de A, tem o valor de B, tem o valor de K, consigo montar a função, né? Então, P de T vai ser igual a 99, mais B, 21, vezes cosseno de K, 3π, vezes o T. Essa é a resposta da questão, a letra A. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Essa questão, de fato, é considerada uma questão difícil, tá? Então, se você teve muitas dúvidas, não se preocupa. Tenta raciocinar de novo, viu o vídeo, pega a questão para fazer sozinho de novo, raciocina, vê onde tem dúvida, volta no vídeo, vê como eu resolvi e aí você vai esclarecendo as dúvidas, beleza? No mais, é isso. Se curtiu a explicação, deixa o joinha, compartilha o vídeo e se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Por favor, né? Dá essa força aí. Valeu? É isso, até a próxima.